Bom, na aula de hoje vamos falar sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Bom, nós temos 3 temas que são abarcados pelas limitações. Lembrando que as limitações são concebidas pelo Supremo como cláusulas pétreas. Então, na aula de hoje, vamos tratar de 3 temas. Os princípios, garantia, os princípios institucionais, que também são chamados de regras federativas, e, por fim, as imunidades. Então, quando falamos a respeito das limitações, estamos a nos referir aos princípios de garantia, princípios institucionais, imunidades. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós já discorremos aqui sobre a discriminação de rendas. Por que eu estou citando a discriminação de rendas? Porque ao lado das limitações, nós temos aqui outra classe de cláusulas pétreas. A discriminação, por sua vez, ela aborda a atribuição de competência, e a repartição de receitas. Lembrando que nós vimos essa temática aqui por ocasião de direito financeiro, quando falamos a respeito das receitas transferidas obrigatoriamente, que se confundem com isso aqui, rigorosamente, né, constituem a mesma coisa do que a repartição, a distribuição de receitas. Bom, por que eu estou suscitando este tema agora? Porque nós temos aqui 2 assuntos que são tidos pelo Supremo como cláusulas pétreas: as limitações e a discriminação. Agora vejam, esses 2 assuntos abarcam 5 temas. Então esses 5 temas são cláusulas pétreas na seara do direito tributário. Lembrando que, nada obstante sejam tidos como cláusulas pétreas, esses temas comportam, sim, modificações. Aqui, na seara das limitações, modificações poderão acontecer desde que o direito individual dos cidadãos contribuintes não reste apequenado, amesquinhado. E aqui, modificações também poderão ocorrer desde que essas modificações não vilipendiem, não afrontem a autonomia administrativa dos entes envolvidos. Aqui, né, podemos até exemplificar com a reforma tributária. A reforma tributária, ela modificou, dentre muitos assuntos, ela modificou um assunto afeto à discriminação, que foi a possibilidade, né, de o município optar por administrar o ITR, né, e fazer jus aos 100% de arrecadação. Então vejam que foi uma modificação referente a tema tido como cláusula pétrea, repartição de receitas, que, nada obstante, pôde ser levada a efeito. Por que essa modificação pôde ser levada a efeito? Porque não inviabilizou a autonomia administrativa dos entes envolvidos. Não inviabilizou a autonomia da União, porque o ITR é um imposto de diminuta importância econômica para a União, e para os municípios que acharam por bem optar pela administração do ITR, isso foi interessante também. Nós sabemos que optar pela fiscalização, pela cobrança do ITR, envolvem gastos, né, de vez em quando robustos, né, mas o município ele só pesa
né, as vantagens e desvantagens e faz a sua opção e depois fica arrecadando, né, recebendo da União o equivalente a 100% da arrecadação do ITR. Então, uma modificação que pode muito bem ser levada a efeito, a despeito de o tema ser classificado como cláusula pétrea. Tá? Então, cláusula pétrea no direito tributário, nós temos esses dois assuntos, as limitações e a discriminação. Lembrando que esses dois assuntos poderão sofrer modificações, desde que, no que tange às limitações, a modificação respectiva não venha a inviabilizar, não venha a apequenar, a mesquinhar direitos individuais dos cidadãos contribuintes, e aqui, do lado da discriminação, desde que a modificação respectiva não venha a inviabilizar a autonomia administrativa dos entes envolvidos. Bom, a nossa aula de hoje, então, vai se concentrar na abordagem das limitações constitucionais ao poder de tributar. Lembrando, gente, que essas limitações são, obviamente, estabelecidas pela Constituição da República. Então, como acontece aqui, a Constituição, com uma das mãos, ela outorga poder de tributar aos entes, com a outra mão, ela limita o exercício deste poder de tributar, né, através da fixação de alguns princípios e das imunidades. Tá? Então, temos aqui a própria Constituição estabelecendo essas limitações. O próprio nome está a acusar, porque são limitações constitucionais ao poder de tributar. Bom, com relação aos princípios, nós temos, de um lado, princípios que são tidos como garantia, do outro, princípios institucionais. Qual é a diferença? Com relação aos princípios garantia, nós temos aqui, né, princípios que correspondem a garantias do contribuinte ante eventual fúria arrecadatória, né, por parte do Estado, ante eventual abuso no poder de tributar por parte do Estado. Já com relação a outra classe de princípios, os princípios institucionais, nós temos aqui postulados que se dirigem à proteção da harmonia do Pacto Federativo. Então, são princípios, né, que visam proteger a federação brasileira. Por isso que os princípios institucionais também são chamados de regras federativas. Bom, falando aqui dos princípios garantia, vamos expor na ordem da Constituição esses princípios garantia. Eles estão consubstanciados no artigo 150, incisos 1 ao 5. Lembrando que fora deste arcabouço está o princípio da capacidade contributiva, radicado no 145, parágrafo 1º. Então, expondo aqui os princípios de garantia, nós temos 150, incisos 1 ao 5, mais o princípio da capacidade contributiva, que, como eu disse, está fora deste arcabouço, localizado, né, lá no 145, parágrafo 1º. Vamos começar pelo princípio da legalidade, gente. Vocês bem sabem que a legalidade em sentido genérico vem plasmada no artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República. E a legalidade estrita, a legalidade tributária, vem consubstanciada no inciso 1 do artigo 150. Então, no 151, nós temos agasalhado o princípio da legalidade. Bom, no primeiro caso, legalidade no sentido amplo, no sentido genérico. O que nós temos lá no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Tá? Essa é a legalidade genérica. Agora, no direito tributário deve prevalecer o que se chama de legalidade estrita. O que isto significa? Que só a lei pode criar
ou majorar tributos. Lei, aqui entendida, a lei ordinária e a lei complementar. E neste balaio botamos também a medida provisória, que tem força de lei ordinária, tá? Então nós temos aqui lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Com relação à lei complementar, além daquelas funções em relação às quais a Constituição incumbe a lei complementar, que são as funções arroladas no artigo 146 da Constituição, né? Além dessas funções, a lei complementar, ela pode também se prestar à instituição de tributos. Nós temos aqui pouquíssimos casos, já expusemos, né, esses casos nos quais a Constituição demanda seja o tributo criado por lei complementar. São só 3 casos. O primeiro, o artigo 153, inciso 7, que diz respeito ao imposto sobre grandes fortunas, que até o presente momento não saiu do papel. Então, esse é o primeiro caso no qual a Constituição demanda instituição por lei complementar. O segundo caso, a instituição de empréstimos compulsórios. E o terceiro caso, o exercício da competência residual, né, onde a União pode criar impostos residuais ou contribuições sociais da Seguridade Social residuais. Então, são os 3 casos nos quais a Constituição demanda criação de tributo por lei complementar. Esse último caso, eu esqueci de citar o artigo 154, inciso 1. Então, nessas 3 circunstâncias, né, o tributo deverá ser criado por lei complementar, lembrando que são 3 situações que envolvem o exercício de competência impositiva da União. Nos demais casos, os tributos serão criados, serão instituídos por lei ordinária. Então, a lei ordinária, já dizia o professor Roque Antônio Carrasa, é o veículo em abstrato que vai materializar a competência tributária. A competência tributária outorgada aos entes políticos pela Constituição da República, ela é concretizada, ela é materializada por lei ordinária. E aqui eu disse há pouco, né, lei ordinária ou, no caso da União, medida provisória, tá? Então, uma medida provisória pode sim se prestar a criar tributos. É até interessante porque, mesmo antes de a Constituição ter sido modificada para agasalhar essa possibilidade, a jurisprudência, o Supremo, ele já chancelava, né, a possibilidade de tributo ser criado por medida provisória. De sorte que essa alteração constitucional tão somente veio a referendar o que já era, né, lugar comum na jurisprudência. Bom, falando agora a respeito das exceções ao princípio da legalidade. Também já expusemos isso aqui por ocasião da abordagem do conceito de tributo, salvo engano, no nosso primeiro encontro de direito tributário. Então vamos lá, nós temos 3 exceções ao princípio da legalidade. A primeira exceção, tenho certeza que vocês vão se recordar, que é a exceção concernente aos impostos federais extrafiscais. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição da República. Vou mexer um pouquinho na fresta do ar, porque tá na minha cara. Meu olho tá lacrimejando. Foi. Daqui a pouco eu sinto calor. Foi? Tá com frio? Não? Bom, os impostos federais extrafiscais são 4. Nós temos os impostos aduaneiros, o imposto de importação, o imposto de exportação, II e IE. Nós temos o IPI e o IOF. Então, nesses 3 casos, nós temos exceções à legalidade. Por que exceções? Porque a própria Constituição da República confere esta prerrogativa ao chefe do Poder Executivo, ao presidente da República.
Que prerrogativa? A de utilizar os impostos, esses 4 impostos, como instrumentos de intervenção, seja no domínio econômico, seja no domínio social. De modo que o presidente, no caso a presidente, ela pode manejar as alíquotas ao sabor de uma crise, ao sabor de uma contingência de ordem social ou econômica. Então isso será levado a efeito, atenção, não por medida provisória, mas por decreto, tá? Então, o presidente da República vai utilizar decreto não para fixar alíquotas. A fixação de alíquota deve ser levada a efeito por lei. Aqui o decreto ele vai se prestar a majorar ou a diminuir as alíquotas ao sabor, né, das contingências de ordem social ou de ordem econômica. Lembrando, gente, que segundo o Supremo, no momento em que o presidente utiliza essa prerrogativa, ele deve expor as razões extrafiscais que o levam a proceder nesse sentido, né? Por quê? Porque o próprio decreto ele pode ser submetido a controle de constitucionalidade. Então, um exemplo do que não pode ser levado a efeito aqui nesta seara, neste âmbito. Bom, CPMF não foi prorrogada, né? Foi extinta. Então, vamos imaginar que a União, com medo de uma perda iminente de arrecadação por conta da extinção da CPMF, a União, o presidente, então, ache por bem majorar por decreto a alíquota do IOF, exatamente de sorte a evitar perdas abruptas de arrecadação, de um momento a outro. Bom, isso não é possível. Por quê? Porque aqui a prerrogativa conferida pela Constituição ao presidente da República é no sentido de que ele resolva, contemporize algum problema de ordem conjuntural, econômica ou social. Tá? Então não pode lançar mão dessa prerrogativa aumentando uma alíquota por decreto. E uma outra questão também que eu gostaria de colocar, mas vou voltar daqui a pouquinho no momento em que falarmos a respeito do princípio do não confisco. Bom, que questão é essa? Quando o presidente exerce essa prerrogativa, vamos imaginar, majorando por decreto a alíquota de um desses 4 impostos, essa majoração ela não pode se perpetuar, né? A alíquota não pode estar num patamar estratosférico por um período desmesurado de tempo. Por quê? Porque caso isto aconteça, nós esbarraremos no princípio do não confisco. Mas o que é interessante, o que é curioso aqui, num momento inicial, não se pode, né, suscitar eventual violação ao princípio do não confisco. Então, por exemplo, quando o presidente Collor saiu por conta do impeachment, né? Na verdade, ele renunciou, mas depois foi confirmado o impeachment. Aí assumiu Itamar Franco. Bom, eu costumo dizer, brincando, que a única coisa boa que o Collor fez para o país foi abrir o Brasil às importações. Então houve uma enxurrada de importações, produtos importados começaram a invadir as nossas prateleiras, ostentando uma qualidade infinitamente maior, né, a preços menores, e isso estava quase que sucateando a indústria nacional. Aí o que aconteceu? O Itamar interveio utilizando essa prerrogativa. Ele majorou as escâncaras, a alíquota do imposto de importação, tornando aqui no Brasil, pelo menos por um período pequeno, a importação quase que atividade proibitiva. As empresas que trabalhavam com importação começaram a chiar, mas, infelizmente, elas não poderiam alegar eventual violação ao não confisco. Por quê? Porque esse é o objetivo da medida, proteger, pelo menos momentaneamente, a indústria nacional de um iminente sucateamento. Então, o que eu estou dizendo é que o princípio do não confisco aqui pode ser suscitado sim, mas não de cara, não de início, né? Por quê? Porque o presidente da República ele deve ter essa margem de manobra, essa flexibilidade.
né, pudesse ser suscitado o princípio do não confisco, aí uma intervenção desse porte no domínio econômico não poderia ser, né, materializada. Tá? Então, as duas questões interessantes afetas a essa prerrogativa conferida pela Constituição ao presidente no artigo 153, parágrafo 1º. Então, ele pode majorar por decreto, aqui nós temos exceção à legalidade por conta disso. O presidente, no momento da majoração, deve expor as razões extrafiscais pelas quais está a proceder nesse sentido. E o presidente também, no uso dessa prerrogativa, ele fica resguardado de eventual violação concernente à afronta ao princípio do não confisco. E mais um detalhe, eu já tenho certeza, expus isso aqui a vocês, mais um detalhe, o presidente da República ele pode delegar, né, esta prerrogativa para uma autoridade a ele subordinada. Na prática, o presidente mexe mesmo na alíquota do IPI, como aconteceu, né, nesse momento de crise com o Lula, que baixou a alíquota do IPI de diversos produtos, né, na época em que aquela crise de proporções globais irrompeu, né, em setembro do ano de 2008. Então, para estimular o consumo aqui no Brasil, ele abaixou a alíquota do IPI por decreto. Então, mais uma medida, né, de cunho interventivo, com lastro no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Estão compreendendo isso? Tá? Então, essa é a primeira exceção ao princípio da legalidade. A segunda exceção, acredito que vocês já conheçam também, porque certamente expus aqui. É o artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, inciso 1, a linha B. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B de bola. Aqui diz respeito à possibilidade de o presidente da República diminuir por decreto a alíquota da CID Combustíveis e ato contínuo restabelecê-la. De novo, nós temos aqui uma exceção ao princípio da legalidade. Então, um exemplo bastante frequente vem sendo materializado pela presidente Dilma, para que a alta do petróleo no cenário, né, internacional não se faça sentir aqui com tanta ênfase. O que ela tem feito? Ela tem diminuído a alíquota da CID Combustíveis, que é uma contribuição, vocês já viram aqui comigo, que incide sobre a comercialização, importação, né, de combustíveis líquidos. Ela diminui por decreto a alíquota da CID Combustíveis e nós, aqui no Brasil, não sentimos tanto a alta da gasolina, por exemplo. Então, uma medida também de cunho interventivo. Lembrando que essa possibilidade, ela adveio por obra de emenda constitucional. Aí aquilo que nós expusemos no início da aula. Eu falei que esses temas, né, por exemplo, princípios de garantia, nada obstante fossem tidos, concebidos pelo Supremo como cláusulas pétreas, eles poderiam sim ser objeto de modificações. Nesse caso, houve uma modificação, né, o presidente passou a poder reduzir a alíquota de uma contribuição por decreto e ato contínuo restabelecer. Mas vejam, essa modificação, ela não amesquinhou, apequenou direitos individuais dos cidadãos contribuintes, porque aqui o presidente ele pode reduzir a alíquota por decreto, não aumentar. Ah, professora, mas depois, no restabelecimento não é aumento, né? Ele vai reduzir e depois ele pode restabelecer para um patamar que esteja aquém da alíquota ou pode restabelecer até a alíquota, nunca para além da alíquota. Aquela alíquota que está fixada, né, na lei, ela será respeitada. Então, nunca por decreto o presidente da República poderá majorar a alíquota da CID Combustíveis, né, poderá
fazer com que a alíquota da CID Combustíveis ultrapasse aquele limite legal, de jeito algum. Aqui a prerrogativa é no sentido de que ele reduza a alíquota e depois, se achar por bem, de acordo com as conveniências econômicas, ele vai restabelecer essa alíquota até o limite legal. Então foi uma modificação que pôde ser levada a efeito sem que direitos individuais dos cidadãos contribuintes restassem vilipendiados. Então essa é a nossa segunda exceção. Primeira exceção, 153, parágrafo 1º. Segunda exceção, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. E quarta exceção, que eu também já expus aqui, 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição da República. Bom, gente, aqui nós temos uma permissão constitucional no sentido de que estados e DF definam, por intermédio de convênio, as alíquotas do ICMS monofásico incidente sobre os combustíveis arrolados em lei complementar. Então aqui a Constituição transforma o ICMS num tributo monofásico e nós temos aqui essa permissão consubstanciada na Constituição para os estados e para o DF, no sentido de que definam, por intermédio de convênio, a alíquota desse ICMS monofásico. De modo que aqui, completamos as 3 exceções ao princípio da legalidade. Bom, princípio agora da tipicidade. Gente, esse não é propriamente um princípio autônomo. Esse é um princípio que auxilia a materialização do princípio da legalidade. Então, tipicidade não se classifica como princípio autônomo, ele materializa a legalidade. Na verdade, alguns autores o chamam de subprincípio da legalidade. Por conta disso, a tipicidade não vem plasmada no artigo 150 da Constituição da República. Aqui temos o artigo 97 do CTN. Bom, segundo o princípio da tipicidade, ou o subprincípio da tipicidade, na tributação, não basta simplesmente exigir-se lei formal e material para a criação do tributo. É preciso que a lei instituidora do tributo preveja todos os elementos necessários à sua cobrança, à sua exigência. Então, a lei que cria o tributo deve dispor sobre, obviamente, fato gerador, contribuinte, dentro do fato gerador, os seus elementos quantitativos, que são base de cálculo, alíquota, o núcleo do fato gerador, os aspectos temporais do fato gerador. Então, há necessidade de que a lei defina todos os elementos da obrigação tributária, de modo a não deixar espaço algum de manobra para a administração pública. Então, aqui o legislador, ele se desincumbe dessas tarefas todas, a ponto de a administração pública estar sem qualquer margem de manobra para suprir eventual lacuna legal. Bom, o artigo 97, ele vai exatamente definir o que precisa estar contido na lei instituidora do tributo. Vai arrolar aqueles elementos da obrigação tributária que necessitam estar contidos na lei instituidora. Bom, 2 coisas aqui em relação às quais eu gostaria de comentar. Por exemplo, tempo de pagamento, prazo para pagar, é algo que não precisa vir necessariamente consubstanciado na lei instituidora do tributo. Por quê, gente? Porque norma infralegal pode se prestar a dispor sobre o prazo para o pagamento. Agora, atenção, se a lei, nada obstante, não seja necessário, se a lei achar por bem fixar o prazo para o pagamento, tão somente outra lei
pode alterar esse prazo ante o subprincípio da supremacia legal. Agora, não há necessidade de que esse tempo de pagamento esteja consubstanciado.